Eu nunca vou esquecer o som dos saltos dela ecoando no corredor. Era uma quinta-feira comum, daquelas em que o escritório ferve com relatórios de fim de mês e telefonemas intermináveis. Eu estava na minha mesa, revisando uma apresentação importante que meu chefe, o Dr. Marcelo, apresentaria na semana seguinte para investidores estrangeiros. 5 anos trabalhando ali, 5 anos construindo uma reputação impecável como secretária executiva. 5 anos de dedicação que seriam destruídos em menos de 5 minutos. O barulho dos saltos ficou mais alto, mais rápido, mais furioso. Eu levantei os olhos da tela do computador e vi Renata, a esposa do Dr. Marcelo, atravessando o escritório como um furacão de seda e perfume caro. O rosto dela estava vermelho, os olhos injetados de uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Meu coração disparou. Algo estava muito errado. Trabalhar como secretária executiva em uma das maiores empresas de consultoria financeira do país nunca foi fácil. Acordar às 5 da manhã, estar sempre impecável, antecipar necessidades, resolver problemas antes mesmo que eles acontecessem. Eu era boa no que fazia. Não, eu era excelente. Meus colegas me respeitavam, meu chefe confiava em mim cegamente e eu tinha orgulho de cada conquista. Tinha sido eu quem organizou aquela fusão complexa no ano anterior. Eu quem coordenou a visita dos executivos japoneses. Eu quem ficava até tarde para garantir que tudo estivesse perfeito. Dr. Marcelo sempre foi um chefe justo e profissional. Ele valorizava a competência e me tratava com o respeito que meu trabalho merecia. Nunca houve nada além de profissionalismo entre nós. Nunca. Eu conhecia meus limites, conhecia meu lugar e sempre mantive uma postura absolutamente irrepreensível. Mas nos últimos meses, algo tinha mudado. Renata começou a aparecer no escritório com mais frequência. Olhava para mim com uma desconfiança que eu não entendia. Fazia comentários passivo-agressivos sobre minha roupa, meu cabelo, até sobre o café que eu servia. A primeira vez que percebi que algo estava realmente errado foi há 3 meses. Renata apareceu sem avisar e encontrou o Dr. Marcelo revisando um contrato comigo. Estávamos um de cada lado da mesa, completamente profissionais, mas ela olhou para mim como se tivesse flagrado algo obsceno. Que dedicação, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Trabalhando tão perto assim, deve ser muito íntimo. Eu fingi não entender a insinuação, mas senti meu estômago se apertar. Depois disso, as visitas dela ficaram mais frequentes. Ela aparecia de surpresa, ficava observando como eu interagia com o doutor. Marcelo questionava por que eu estava trabalhando até tarde. Certa vez, ela pegou uma caneta da minha mesa e comentou: "Presente do meu marido? Ou você comprou igual a dele para criar conexão?" Eu expliquei que era material da empresa, mas ela já tinha virado as costas. O Dr. Marcelo começou a mudar também. Ficou mais distante, mais formal. Parou de me pedir para participar de reuniões importantes. Eu sentia que estava sendo afastada, mas não entendia por quê. E então veio aquela quinta-feira maldita. Renata não estava apenas caminhando em direção à minha mesa. Ela estava vindo destruir minha vida. Quando chegou perto o suficiente, ela não diminuiu o passo. Não pediu licença. Ela simplesmente bateu a palma da mão na minha mesa com tanta força que meu café espirrou para fora da xícara, manchando os documentos que eu estava revisando. O escritório inteiro ficou em silêncio. Todas as conversas pararam. Todos os olhares se voltaram para nós. "Você!" Ela apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. "Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei o que está acontecendo aqui?" Eu levantei devagar, tentando manter a calma, tentando entender o que estava acontecendo. "Renata, eu não sei do que você está falando. Por favor, podemos conversar em um lugar mais privado?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas por dentro eu estava entrando em pânico. "Privado?" Ela deu uma risada amarga, histérica. "Você quer privacidade? Que irônico! Vindo de uma amante barata que não tem vergonha nenhuma de se esfregar no marido dos outros no meio do escritório." O grito dela ecoou pelas paredes. Eu senti todas as cores fugirem do meu rosto. Meu corpo inteiro começou a tremer. 23 pares de olhos estavam fixos em mim agora. 23 colegas que eu respeitava, que me respeitavam, ouvindo aquilo. "Renata, isso não é verdade. Você está enganada. Eu nunca..." Tentei me defender, mas minha voz estava falhando. Lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusava a deixá-las cair. Não ali, não na frente de todos. "Enganada?" Ela se inclinou sobre minha mesa,
seu rosto a centímetros do meu, seu perfume caro misturado com o cheiro de vinho no hálito. Eu sei o que está acontecendo, sei dos jantares, das viagens, das mensagens. Você é só mais uma secretariazinha desesperada que abre as pernas para conseguir um aumento. O escritório estava em choque absoluto. Eu ouvi alguém ofegar, vi meu colega Roberto cobrindo a boca com a mão, vi Juliana da contabilidade com os olhos arregalados de horror, e então vi o Dr. Marcelo. Ele tinha saído da sala dele e estava parado na porta, pálido, boquiaberto, mas não dizendo nada. Absolutamente nada em minha defesa. Renata, por favor. Minha voz era apenas um sussurro agora, mas ela não tinha terminado. Recolha suas coisas. Ela varrendo meu mouse do teclado para o chão. Agora, quero você fora daqui em 5 minutos. E se eu descobrir que você olhou para o meu marido de novo, se eu descobrir que você passou perto dele, eu juro por Deus que vou fazer você se arrepender de ter nascido. Eu olhei para o doutor Marcelo implorando silenciosamente que ele dissesse algo, que me defendesse, que explicasse para ela que não havia nada além de profissionalismo. Mas ele apenas desviou o olhar. Ele desviou o olhar e voltou para dentro da sala dele, fechando a porta. Naquele momento eu entendi. Ele não ia me defender. Ele tinha medo dela. Ou pior, ele acreditava nela. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia pegar minha bolsa. Lágrimas finalmente começaram a rolar pelo meu rosto, silenciosas, quentes, humilhantes. Eu abri a gaveta da minha mesa e comecei a jogar minhas coisas dentro da bolsa. Meu porta-retratos, meus post-its, a caneca que minha sobrinha tinha me dado no Natal. 5 anos de vida naquela mesa sendo apagados em minuto. Renata ficou ali, de braços cruzados, com um sorriso vitorioso no rosto, assistindo cada segundo da minha humilhação. Quando passei por ela para sair, ela se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Sabe qual é a diferença entre mim e você? Eu tenho a aliança. Você é só o passatempo descartável. Eu não respondi. Não confiei na minha voz, apenas continuei andando, segurando minha bolsa contra o peito como se fosse um escudo, sentindo o peso de todos aqueles olhares nas minhas costas. Pena, julgamento, vergonha. Consegui chegar até o elevador antes de desmoronar completamente. Assim que as portas se fecharam, eu deslizei pela parede até ficar de cócoras no chão, soluçando incontrolavelmente. 5 anos de trabalho duro, 5 anos de reputação. Tudo destruído por uma acusação mentirosa. E ninguém tinha me defendido. Nem meu chefe, nem meus colegas, ninguém. No estacionamento, sentada no meu carro velho, eu chorei até não ter mais lágrimas. Mas então, em meio à dor e à humilhação, algo mudou dentro de mim. Sequei o rosto, respirei fundo e comecei a pensar. Pensar com clareza pela primeira vez em 1 hora. E foi aí que eu percebi algo crucial. Durante todo aquele show de horrores, meu celular tinha ficado na mesa e eu tinha ativado a gravação de áudio no momento em que vi Renata se aproximando. Eu tinha gravado cada palavra, cada acusação, cada insulto e naquele exato momento, olhando para a tela do meu telefone, eu soube que aquilo não ia terminar com a minha humilhação. Se você já passou por uma injustiça no trabalho, se já foi acusado de algo que não fez, se já sentiu aquela dor de ser humilhado publicamente sem ter feito nada de errado, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal porque essa história está só começando e eu prometo que a reviravolta vai ser épica. Deixe nos comentários se você teria feito o que eu fiz ou se teria reagido diferente, porque o que aconteceu depois mudou tudo. It's time to go, né? Dirigi por 40 minutos até chegar em casa sem me lembrar de nenhum semáforo, nenhuma rua, nada. Meu corpo estava no piloto automático enquanto minha mente não parava de repetir cada segundo daquela humilhação. Amante barata. Abre as pernas. Secretariazinha desesperada. As palavras ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Quando estacionei na garagem do meu prédio, segurei o volante com tanta força que minhas juntas ficaram brancas. Mas eu não chorei de novo. Algo tinha mudado dentro de mim naquele elevador. A tristeza ainda estava lá, pesada no meu peito, mas agora vinha acompanhada de algo mais forte, uma raiva fria e calculista. Eu não era o que Renata disse que eu era. Eu não merecia aquilo e eu não ia aceitar aquilo quieta. Entrei no apartamento, joguei a bolsa no sofá e peguei meu celular. A gravação estava lá, intacta, 43 minutos de áudio cristalino. Eu ouvi tudo de novo, agora com os ouvidos de uma pessoa que não estava mais em choque. Cada insulto, cada ameaça, cada palavra de Renata estava ali, documentada.
E então percebi algo que tinha passado despercebido no meio do caos. Ela tinha dito que sabia das viagens, das mensagens, dos jantares. Mas que viagens? Que mensagens? O Dr. Marcelo nunca tinha mandado mensagem pessoal para mim. As únicas viagens que fizemos foram as corporativas, sempre acompanhados de outros executivos, sempre estritamente profissionais. Ela estava inventando coisas, ou pior, ela estava acreditando em coisas que ela mesma tinha criado na cabeça dela. Ciúmes patológicos, insegurança transformada em paranoia. E eu tinha sido a vítima conveniente. Respirei fundo e comecei a pensar estrategicamente. Se eu quisesse me defender, precisava de mais do que uma gravação. Precisava de contexto, de provas da minha conduta profissional, de evidências do meu caráter. E talvez precisasse entender melhor quem era realmente Renata. Nos dias seguintes, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a investigar. Não de forma ilegal ou antiética, mas usando informações que sempre estiveram disponíveis e que eu simplesmente nunca tinha prestado atenção. Lembrei que Renata tinha perfis em redes sociais abertos. Comecei por ali. O Instagram dela era uma galeria de luxo e aparências. Fotos em restaurantes caríssimos, viagens para destinos exóticos, roupas de grife, sempre com legendas sobre casamento perfeito e amor verdadeiro. Mas quando você olhava com atenção, percebia algo estranho. Em quase nenhuma foto recente o Dr. Marcelo aparecia, e quando aparecia, estava sempre com uma expressão tensa, distante. Fui voltando no tempo, rolando meses e meses de postagens e percebi um padrão. Quanto mais antiga a foto, mais feliz o casal parecia. Algo tinha mudado no último ano. Comecei a ler os comentários. Amigas de Renata deixavam mensagens do tipo: "Você merece ser feliz, força nessa fase, se cuida." Mensagens vagas, mas que sugeriam que havia problemas no casamento. Então lembrei de algo específico. 6 meses atrás, o Dr. Marcelo tinha voltado de uma viagem de negócios para São Paulo visivelmente abalado. Ele ficou mais quieto, mais fechado. Na época, eu não dei muita importância. Achei que eram apenas problemas da empresa. Mas e se fosse algo pessoal? Comecei a repassar os últimos meses no escritório com outros olhos, as visitas cada vez mais frequentes de Renata, as discussões sussurradas na sala dele. Uma vez eu tinha ouvido ela dizer: "Você acha que eu não sei?" Mas na época, achei que era sobre algum assunto doméstico. Fui mais fundo. Procurei o nome de Renata em matérias e notícias sociais. Ela vinha de uma família rica, muito rica. Tinha sido criada com todo tipo de privilégio. Nunca trabalhou, nunca precisou. O casamento com o Dr. Marcelo tinha acontecido há 7 anos, quando ele estava começando a construir a empresa. A família dela tinha investido pesado no negócio. De repente, eu entendi. Ela não era apenas a esposa, ela era praticamente uma sócia investidora. Ela tinha poder real na empresa. E isso explicava por que o Dr. Marcelo não tinha me defendido. Ele não podia. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando eu resolvi pesquisar mais sobre o histórico de Renata. Em um blog antigo de fofocas sociais, encontrei uma matéria de 4 anos atrás sobre uma briga pública em evento beneficente. Renata tinha confrontado uma mulher, acusando-a de dar em cima do marido dela. A mulher em questão era uma gerente de marketing que trabalhava com o Dr. Marcelo. Segundo a matéria, houve um processo por difamação que foi resolvido extrajudicialmente. A gerente saiu da empresa logo depois. Meu sangue gelou. Eu não era a primeira. Renata tinha um padrão. Qualquer mulher que trabalhasse próxima ao marido dela era vista como uma ameaça. E ela tinha o poder e os recursos para destruir essas mulheres profissionalmente. Encontrei mais 2 casos similares, mencionados vagamente em fóruns de RH e sites de reclamações trabalhistas. Sempre a mesma história. Funcionária competente, acusações infundadas, saída abrupta da empresa. Com essa informação, comecei a construir meu caso mentalmente. Eu tinha a gravação provando difamação e assédio moral. Tinha testemunhas. Todo o escritório tinha presenciado. Tinha meu histórico profissional impecável. E agora sabia que havia um padrão de comportamento abusivo por parte de Renata. Mas ainda me faltava uma peça crucial. Eu precisava de alguém dentro da empresa que pudesse corroborar que minha relação com o Dr. Marcelo sempre foi estritamente profissional. Foi quando lembrei de Roberto. Ele trabalhava há 7 anos na empresa. Conhecia o Dr. Marcelo desde antes do casamento e sempre foi honesto e justo comigo. Ele tinha presenciado
inúmeras interações minhas com o chefe e podia atestar que nunca houve nada inapropriado. Mas como contatá-lo sem levantar suspeitas? Decidi esperar o fim de semana e encontrá-lo casualmente no café que ele frequentava todo sábado de manhã. No sábado, às 9 da manhã, eu estava sentada no canto do café com um livro aberto, fingindo ler, mas com os olhos fixos na porta. Roberto chegou às 9h15. Como sempre, pediu seu cappuccino e sentou em uma mesa próxima à janela. Esperei 5 minutos antes de me levantar, como se estivesse saindo, e então fingi surpresa ao vê-lo. Roberto? Que coincidência! Ele levantou os olhos e por um segundo vi constrangimento no rosto dele. Ana, oi, como você está? A preocupação na voz dele era genuína. Sentei na cadeira em frente a ele, sem pedir permissão. Preciso conversar com você. Por favor. Ele olhou ao redor nervoso, mas acenou com a cabeça. Olha, Ana, sobre o que aconteceu na quinta, foi horrível. A gente não sabia o que fazer, foi tudo tão falso? Eu completei. Ele suspirou. Eu sei que não houve nada entre você e o Dr. Marcelo. Trabalho lá há anos. Sempre vi como vocês interagiam. Sempre profissional. Sempre respeitoso. Mas a Renata, ela é o quê, Roberto? Me conta o que você sabe. Ele olhou para o café na frente dele, mexendo a colher nervosamente. Não é a primeira vez. Já aconteceu antes. 3 vezes, na verdade, que eu saiba. Sempre a mesma coisa. Mulher competente, esposa com ciúmes, escândalo, demissão. E o Dr. Marcelo nunca pode fazer nada porque ela praticamente é dona da empresa. Eu completei. Ele assentiu, com ar de derrota. Exatamente. A família dela investiu milhões. Sem esse dinheiro, a empresa não existiria. Então, ela tem poder real. E ela usa esse poder. Essa conversa confirmou tudo o que eu precisava saber. Eu agradeci a Roberto e prometi que não ia envolvê-lo se não fosse absolutamente necessário. Mas enquanto caminhava de volta para casa, minha mente estava trabalhando a 1000 por hora. Renata não era apenas uma esposa ciumenta. Ela era uma abusadora sistemática que usava seu poder para destruir a vida de mulheres inocentes. E dessa vez, ela tinha escolhido a pessoa errada. Passei o domingo inteiro organizando tudo o que tinha descoberto. Fiz uma linha do tempo dos eventos. Imprimi conversas de e-mail com o Dr. Marcelo que provavam que nossa relação era estritamente profissional. Salvei avaliações de desempenho, elogios de clientes, tudo que pudesse demonstrar minha competência e caráter. E então peguei meu celular e ouvi a gravação mais uma vez. Dessa vez eu estava sorrindo. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso de determinação. Na segunda-feira de manhã, em vez de ficar em casa lamentando, eu coloquei meu melhor terno. Me arrumei cuidadosamente e fui direto para o escritório de um advogado trabalhista que uma amiga tinha me recomendado anos atrás. Dr. Fernando me recebeu imediatamente quando expliquei que era urgente. Quando terminei de contar tudo e mostrar a gravação, ele recostou na cadeira e soltou um assobio baixo. Difamação pública, assédio moral, abuso de poder, dano à reputação profissional. Ana, você tem um caso sólido aqui, muito sólido. Ele pausou, tamborilando os dedos na mesa. Mas preciso ser honesto com você. Processar a esposa de um empresário rico e poderoso não vai ser fácil. Eles vão contratar os melhores advogados, vão tentar te desmoralizar, vão... Eu sei, eu interrompi, mas não posso deixar isso passar. Não por mim apenas, mas pelas outras mulheres que ela já destruiu. E pelas que ela vai destruir se ninguém fizer nada. Dr. Fernando sorriu. Então vamos fazer isso direito. Vou precisar de você para documentar tudo, conseguir todas as testemunhas que puder e se preparar para uma batalha. Você está pronta? Eu olhei para ele diretamente nos olhos. Mais do que pronta. Saímos do escritório dele com um plano de ação claro. Primeiro, ele enviaria uma notificação extrajudicial para Renata e para a empresa, exigindo uma retratação pública e compensação. Se eles ignorassem ou recusassem, entraríamos com um processo formal. Mas algo aconteceu antes mesmo que a notificação chegasse. Na terça-feira à noite, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi hesitante. Alô? Ana? Aqui é Dr. Marcelo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Preciso falar com você, pessoalmente. Por favor. Sua voz soava, quebrada, desesperada. Não tenho nada para falar com você. Eu respondi, fria. Você me deixou ser humilhada na frente de todos e não disse uma palavra. Eu sei. Ele suspirou fundo. Eu sei, e não tenho desculpa. Mas preciso te contar algo. Algo que você precisa saber sobre Renata. Sobre o que realmente está acontecendo. Por favor, me dê uma chance. Hesitei.
Parte de mim queria desligar na cara dele, mas a outra parte, a parte estratégica, sabia que qualquer informação adicional poderia ser útil. Amanhã, meio-dia, no café em frente ao escritório. E se for perda de tempo, você nunca mais vai ouvir falar de mim, exceto através do meu advogado. O café estava cheio quando cheguei, pouco antes do meio-dia. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia ver a porta, mas que oferecia alguma privacidade. Meu coração estava acelerado, mas eu mantinha a expressão neutra, controlada. Dr. Marcelo chegou exatamente ao meio-dia e, pela primeira vez em 5 anos, eu o vi sem a armadura executiva. Ele parecia exausto, com olheiras profundas e roupas que, embora caras, estavam amarrotadas. Ele não estava dormindo bem. Sentou na minha frente sem dizer nada por alguns segundos, apenas olhando para as próprias mãos. Obrigado por vir, ele finalmente disse. Eu não respondi, apenas esperei. Ele merecia se sentir desconfortável. Ana, eu preciso pedir desculpas. O que aconteceu na quinta-feira foi imperdoável. Eu deveria ter te defendido, deveria ter colocado Renata no lugar dela, mas Ele parou, respirou fundo. Eu sou um covarde. Sim, você é. Eu respondi, sem suavizar. Ele mereceu cada palavra. Ele assentiu, aceitando. Mas há coisas que você não sabe, coisas que eu preciso te contar. Não como desculpa, mas porque você tem direito de saber com quem está lidando. Ele puxou o celular e me mostrou uma série de mensagens. Eram mensagens de Renata para ele, enviadas ao longo dos últimos meses. Mensagens obsessivas, acusatórias, cada vez mais desconexas da realidade. Você está apaixonado pela sua secretariazinha? Vi como ela olhou para você hoje. Ela usa roupa provocante de propósito. Ou você a demite, ou eu vou fazer isso por você. As mensagens eram perturbadoras, mostrando uma mulher claramente paranoica. Mas então, ele me mostrou algo pior. Fotos. Fotos minhas, tiradas, sem que eu soubesse. Saindo do trabalho, entrando no meu prédio, no supermercado. Renata tinha contratado alguém para me seguir. Meu estômago embrulhou. Ela me seguiu? Por quanto tempo? Dr. Marcelo desviou o olhar, envergonhado. 3 meses. Eu descobri há 2 semanas. Confrontei ela e foi aí que as coisas ficaram piores. Ele parou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Ana, Renata não está bem. Mentalmente, quero dizer. Ela tem histórico de transtornos, já fez tratamento psiquiátrico no passado, mas parou de tomar os medicamentos há meses, e eu não sabia. Ele continuou contando que a relação deles estava em frangalhos há mais de 1 ano, que ele tinha tentado terminar o casamento, mas a família dela ameaçou retirar todo o investimento da empresa, o que quebraria o negócio e colocaria 50 funcionários na rua. Que Renata o chantageava emocionalmente constantemente, ameaçando se machucar se ele a deixasse. Que ele se sentia preso em um casamento tóxico, mas sem ver saída. Isso não justifica o que você fez, eu disse, firme. Não justifica você ter me deixado ser destruída publicamente. Eu sei, ele admitiu. E por isso estou aqui, para te dizer que vou te ajudar. Vou testemunhar a seu favor em qualquer processo. Vou admitir publicamente que você sempre foi uma profissional exemplar e que as acusações eram infundadas. Vou fazer o que for preciso para reparar o dano que causamos a você. Eu estudei o rosto dele, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas tudo que vi foi um homem genuinamente arrependido e desesperado. E Renata, ela sabe que você está aqui? Ele balançou a cabeça. Ela está internada. Depois do que aconteceu na quinta, ela teve um colapso completo. Os pais dela finalmente perceberam a gravidade da situação e a levaram para uma clínica psiquiátrica. Ela vai ficar lá por pelo menos 1 mês. Parte de mim sentiu uma pontada de pena. Pena pela mulher doente que Renata era. Mas essa pena não apagava o que ela tinha me feito. Não apagava a humilhação, a dor, os danos à minha reputação e carreira. Dr. Marcelo, eu agradeço você ter vindo me contar tudo isso. Mas não muda o fato de que vou processar você, ela e a empresa. Ele assentiu, como se esperasse isso. Eu entendo, mas há algo mais que você precisa saber. Ele puxou um envelope e colocou sobre a mesa. O departamento jurídico da empresa me procurou ontem. Eles revisaram as câmeras de segurança e o código de conduta. O que Renata fez foi uma violação grave de várias políticas da empresa. Mesmo sendo esposa de um dos sócios, ela não tinha autoridade para te demitir ou para invadir o escritório e te agredir verbalmente daquela forma. Tecnicamente, você nunca foi demitida. Seu cargo continua disponível. Eu olhei para o envelope, mas não o peguei. E você acha que eu vou voltar? Depois de tudo? Não, ele respondeu rapidamente. Não estou pedindo isso. Estou dizendo que eles querem fazer um acordo.
Querem resolver isso de forma discreta, sem processo, sem escândalo público, e estão dispostos a pagar uma compensação significativa. Ele empurrou o envelope mais perto de mim. Está tudo aqui. A oferta, os termos, tudo. Eu finalmente peguei o envelope e abri. Eram 4 páginas de documento jurídico, mas os números principais saltavam aos olhos. Indenização de 500 mil reais, cartas de recomendação impecáveis, compromisso de não contestar pedidos de seguro-desemprego e uma cláusula de confidencialidade. Era muito dinheiro. Era uma saída fácil. Mas tinha um problema. Significava ficar calada. Significava que Renata nunca enfrentaria consequências reais pelo que fez. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntei, recolocando os papéis no envelope. 1 semana, ele respondeu. Mas Ana, seja qual for sua decisão, quero que saiba que você foi a melhor secretária que já tive. E que sinto muito, muito mesmo. Ele se levantou, deixou um cartão de visita do advogado da empresa na mesa e saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos e aquele envelope que valia R$500.000. Fui direto do café para o escritório do Dr. Fernando. Mostrei a ele a oferta e esperei sua avaliação. Ele leu tudo cuidadosamente, fazendo anotações, e então olhou para mim. É uma boa oferta, melhor do que muitos dos meus clientes conseguem depois de anos de processo. Mas há o problema da confidencialidade. Se você aceitar, não pode falar publicamente sobre o caso, não pode alertar outras mulheres, não pode expor o padrão de comportamento de Renata. Exatamente, eu disse. Eles estão comprando meu silêncio. Dr. Fernando recostou na cadeira. Sim, estão. Mas também estão reconhecendo culpa e pagando por isso. A decisão é sua, Ana. Podemos pegar o dinheiro e seguir em frente, ou podemos recusar e ir para a briga. Mas se formos para a briga, pode demorar anos, pode ficar caro, e não há garantia de que vamos ganhar mais do que isso. Passei os próximos 3 dias pensando. Conversei com minha família, com amigos próximos, até com Roberto, que me ligou preocupado depois de saber pelo Dr. Marcelo que eu estava sendo procurada. Cada pessoa tinha uma opinião diferente. Minha mãe queria que eu aceitasse o dinheiro e deixasse isso para trás. Minha melhor amiga queria que eu lutasse por todas as mulheres que sofrem assédio moral. Roberto disse que faria o que meu coração mandasse. Na noite do 3º dia, eu estava sentada no sofá, olhando para o envelope, quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Ana? A voz era feminina, trêmula. Você não me conhece, mas meu nome é Patrícia. Eu trabalhei na empresa há 3 anos. Eu sei o que aconteceu com você porque um amigo em comum me contou. E eu preciso te dizer uma coisa. Não aceite o acordo. Meu coração acelerou. Como assim? Eu aceitei, ela disse, e eu podia ouvir lágrimas na voz dela. Quando Renata fez o mesmo comigo, eles ofereceram dinheiro. Eu aceitei e assinei a confidencialidade. E me arrependo todos os dias, porque sei que ela fez isso com outras mulheres antes de mim. E fez com você depois de mim. E vai fazer com outras, se ninguém expor ela. Patrícia começou a chorar. Eu fiquei calada, e mais mulheres foram machucadas. Não cometa o mesmo erro que eu. Essa ligação mudou tudo. Eu percebi que aquilo era maior do que mim. Era sobre quebrar um ciclo de abuso. Era sobre garantir que Renata não pudesse fazer isso de novo. E era sobre dar voz às mulheres que, como Patrícia, tinham sido silenciadas pelo dinheiro e pelo medo. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Fernando. Eu decidi, recuse a oferta, vamos processar. E vamos fazer isso publicamente. 3 dias depois, a notificação extrajudicial foi enviada para Renata, Dr. Marcelo e a empresa. No dia seguinte, a imprensa local pegou a história. Uma jornalista investigativa, que tinha um histórico de expor casos de assédio moral em empresas, me contatou. Eu dei uma entrevista, detalhando tudo, sem quebrar nenhuma lei, apenas contando minha verdade e disponibilizando a gravação que comprovava cada palavra. A matéria saiu na sexta-feira, com o título Esposa de empresário acusada de perseguição sistemática a funcionárias. A repercussão foi imediata e brutal. Comentários de apoio começaram a aparecer. Outras mulheres começaram a se manifestar. Não apenas ex-funcionárias da empresa do Dr. Marcelo, mas mulheres que conheciam Renata de outros círculos e tinham suas próprias histórias de comportamento abusivo dela. O post no Instagram da matéria teve mais de 10.000 compartilhamentos em um dia. A história estava viralizando. E então, na noite de sexta, meu telefone tocou. Era o advogado da empresa, mas não o mesmo do envelope. Era o advogado-chefe, o sênior. Senhorita Ana, preciso falar urgentemente com você e seu advogado. As coisas mudaram. Sua voz estava tensa, preocupada. Marcamos uma reunião para segunda-feira de manhã. Quando desliguei, eu sabia que tinha virado o jogo.
mas ainda não sabia o quanto. Sinto ciente int. A sala de reunião no escritório de advocacia era grande e intimidante, com uma mesa de mogno polida e cadeiras de couro. De um lado, eu e Dr. Fernando. Do outro, 3 advogados da empresa, incluindo o Dr. Augusto, o advogado sênior que tinha me ligado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi em um evento corporativo. Ao lado deles, surpreendentemente, estava sentado o pai de Renata, Sr. Henrique, um homem de seus 60 anos com cabelos grisalhos e uma expressão severa. Dr. Augusto abriu a pasta na frente dele e respirou fundo. Senhorita Ana, Dr. Fernando, obrigado por aceitarem este encontro. As últimas 72 horas foram esclarecedoras. Após a publicação da matéria e a repercussão nas redes sociais, fomos procurados por outras 6 mulheres com relatos similares envolvendo a senhora Renata. Algumas dessas situações ocorreram até mesmo antes dela se casar com o doutor Marcelo. Ele colocou documentos sobre a mesa. Fizemos uma investigação interna completa. Revisamos todos os casos de demissões ou saídas de funcionárias nos últimos 5 anos. Encontramos um padrão claro de interferência da senhora Renata, sempre envolvendo acusações infundadas contra mulheres que trabalhavam próximo ao marido dela. Em 3 casos, houve pagamentos de acordos confidenciais que, honestamente, serviam apenas para encobrir abuso moral. Senhor. Henrique se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não disse nada. Dr. Augusto continuou. Além disso, descobrimos que a senhora Renata tinha acesso não autorizado a alguns sistemas da empresa, incluindo e-mails de funcionários e câmeras de segurança. Ela estava essencialmente espionando funcionárias por meses ou até anos. Isso não apenas viola a LGPD, mas constitui crime de invasão de privacidade. Eu senti minha respiração parar. Renata tinha acesso aos meus e-mails? Às câmeras? Por quanto tempo ela tinha me vigiado? Dr. Fernando segurou minha mão por baixo da mesa, um gesto discreto de apoio. E qual a posição da empresa sobre isso? Ele perguntou, profissional. A empresa reconhece total responsabilidade, Dr. Augusto respondeu. Reconhece que falhou em proteger suas funcionárias, que permitiu que uma pessoa sem posição oficial tivesse poder e acesso indevidos, e que silenciou vítimas através de acordos. Por isso estamos aqui para apresentar uma nova proposta. Ele empurrou um envelope grosso em nossa direção. Mas antes disso, o Sr. Henrique gostaria de dizer algo. O pai de Renata limpou a garganta, claramente desconfortável. Ele tinha aquele ar de homem poderoso que raramente é contrariado, mas agora estava sendo forçado a engolir seu orgulho. Senhorita Ana, como pai de Renata, eu quero pedir desculpas. Desculpas por não ter percebido a gravidade da condição mental da minha filha. Desculpas por não ter supervisionado adequadamente o investimento da nossa família na empresa. E desculpas por permitir, mesmo que indiretamente, que várias mulheres sofressem nas mãos dela. Ele pausou. E pela primeira vez, eu vi algo que parecia genuíno em seu rosto. Vergonha. Renata está recebendo tratamento intensivo. Os médicos diagnosticaram um quadro grave de transtorno de personalidade paranoide, combinado com episódios psicóticos induzidos pela interrupção abrupta de medicamentos. Ela está sendo medicada e acompanhada 24 horas por dia. Mas isso não muda o que ela fez. Não apaga a dor que causou. Ele suspirou fundo. Minha família está retirando Renata de qualquer envolvimento com a empresa. Ela não terá mais acesso físico ao escritório, aos sistemas, a absolutamente nada. E estamos dispostos a fazer o que for necessário para compensar você e todas as outras mulheres que foram afetadas, senhor. Henrique se levantou, fez uma reverência leve, um gesto surpreendente vindo de um homem de sua posição, e saiu da sala. Dr. Augusto abriu o envelope e espalhou os documentos na mesa. Esta é nossa proposta revisada. Indenização de 800 mil reais para você, mais um fundo de 2 milhões de reais para ser distribuído entre as outras vítimas identificadas. Carta pública de desculpas da empresa, sem confidencialidade. Você pode falar livremente sobre o caso. Implementação de políticas anti-assédio rigorosas na empresa, incluindo treinamentos obrigatórios e um canal anônimo de denúncias. E, se você aceitar, uma posição de diretora de recursos humanos com salário de 35 mil reais mensais. Eu olhei para os papéis, incapaz de processar tudo imediatamente. 800 mil reais, sem confidencialidade, uma posição de diretoria. Era tudo o que eu poderia ter esperado, e mais. Dr. Fernando leu os documentos cuidadosamente, fazendo anotações. Depois de 20 minutos, ele olhou para mim.
É uma proposta excepcional, Ana. Honestamente, é raro ver uma empresa assumir responsabilidade desse jeito, mas a decisão é sua. Eu respirei fundo. E quanto ao Dr. Marcelo? Perguntei. Qual vai ser a posição dele na empresa daqui para frente? Dr. Augusto trocou olhares com os outros advogados. O Dr. Marcelo apresentou sua renúncia como CEO. Ele continuará como acionista, mas não terá mais função executiva. Um novo CEO será contratado externamente. Foi decisão dele, na verdade. Ele disse que não podia continuar após ter falhado em proteger suas funcionárias. Parte de mim sentiu pena dele. Ele tinha sido tão vítima de Renata quanto eu, à sua maneira. Mas ele também tinha sido covarde quando importava, e estava pagando o preço. E Renata? Eu perguntei. Além do tratamento médico, haverá consequências legais? Dr. Augusto assentiu. Estamos reunindo toda a documentação para entregar ao Ministério Público. Invasão de privacidade, difamação, assédio moral, são vários crimes, mas dado o estado mental dela, é provável que a Justiça determine medidas de segurança ao invés de prisão. Ela será obrigada a continuar tratamento psiquiátrico e ficará proibida de se aproximar de você e das outras vítimas. Eu olhei para Dr. Fernando e ele assentiu discretamente. Viramos para os advogados. Precisamos de 48 horas para revisar tudo com calma e discutir os termos, Dr. Fernando disse profissionalmente. Mas posso dizer que é um passo significativo na direção certa. Saímos da reunião com um envelope de documentos. No elevador, sozinha com meu advogado, eu finalmente deixei as emoções virem. Não choro dessa vez, mas alívio. Alívio misturado com uma sensação de vitória que eu nunca tinha sentido antes. Você fez isso, Dr. Fernando disse sorrindo. Você não apenas se defendeu, você mudou toda a cultura daquela empresa. Você deu voz a mulheres que estavam silenciadas. Você quebrou um ciclo de abuso. Você deveria se orgulhar. E eu estava orgulhosa, mas também estava cansada. Cansada de lutar, cansada de ser forte, cansada de toda aquela tensão. Nos 2 dias seguintes, Dr. Fernando e eu revisamos cada linha dos documentos. Propusemos algumas mudanças, principalmente relacionadas às políticas de proteção que a empresa deveria implementar. Queríamos garantias de que isso nunca mais aconteceria com ninguém. A empresa aceitou todas as nossas sugestões sem resistência. Na quarta-feira de manhã, assinamos o acordo. A notícia se espalhou rapidamente. A mesma jornalista que tinha publicado a primeira matéria fez um follow-up. Vítima de perseguição, recebe indenização histórica e expõe falhas corporativas. Outros veículos pegaram a história. De repente, eu estava sendo convidada para dar entrevistas, para falar em podcasts sobre assédio moral no trabalho, até para palestrar em eventos corporativos sobre cultura empresarial tóxica. Mas o momento mais significativo veio 3 dias após assinar o acordo. Eu recebi um e-mail de Patrícia, a mulher que tinha me ligado pedindo que eu não aceitasse o primeiro acordo. Ana, não sei como te agradecer. Depois que você expôs o caso, eu tive coragem de quebrar minha confidencialidade também. Processei a empresa pelos danos morais que sofri e eles concordaram em renegociar. Mais importante, eu finalmente consegui falar sobre o que aconteceu. Consegui processar minha dor. Você me deu minha voz de volta. Lágrimas correram pelo meu rosto enquanto lia aquilo. Não eram lágrimas de tristeza ou dor, mas de realização, de saber que minha luta tinha valido a pena, não apenas para mim, mas para outras mulheres também. Respondi para Patrícia, marcamos um café. E quando nos encontramos, nos abraçamos como velhas amigas, unidas por uma experiência traumática, mas fortalecidas pela coragem que encontramos para enfrentá-la. Quanto à posição de diretora de RH, eu pensei muito antes de decidir. Por um lado, seria uma promoção incrível, uma chance de realmente mudar a cultura da empresa por dentro. Por outro, havia tantas memórias dolorosas ligadas àquele lugar, tantas feridas que ainda estavam cicatrizando. Será que eu conseguiria voltar? A resposta veio de um lugar inesperado. Uma semana depois de assinar o acordo, recebi uma ligação de Headhunter. Uma das maiores empresas de tecnologia do país estava procurando uma diretora de cultura organizacional. Eles tinham visto as matérias sobre meu caso, tinham ficado impressionados com minha coragem e resiliência e queriam alguém com minha experiência para implementar políticas progressistas de proteção a funcionários. O salário era 45.000 IRAs mensais, 10.000 a mais do que a antiga empresa estava oferecendo. E mais importante, seria um recomeço completo, sem fantasmas do passado. Fiz 3 rodadas de entrevistas. Em cada uma, fui transparente
sobre o que tinha acontecido, sobre o processo, sobre tudo. E em cada uma, os executivos que me entrevistavam não apenas aceitaram minha história, mas a valorizaram. É exatamente esse tipo de experiência que precisamos aqui, disse a CEO. Uma mulher de 40 e poucos anos com olhos inteligentes. Queremos alguém que entenda na prática o que significa proteger funcionários de ambientes tóxicos. Alguém que tenha lutado e vencido. Aceitei a posição. E quando liguei para o Dr. Augusto para declinar a oferta da antiga empresa, ele não ficou surpreso. Honestamente, Ana, acho que é a escolha certa para você. Você merece um novo começo, sem o peso do passado, mas saiba que sempre terá as portas abertas aqui se mudar de ideia. Agradeci a ele pela compreensão e desliguei sentindo que tinha tomado a decisão certa. Meu primeiro dia na nova empresa foi surreal. Tinha uma sala própria, com uma vista linda da cidade. Uma equipe de 5 pessoas reportando diretamente a mim. E autonomia total para implementar as mudanças que achasse necessária. Nos primeiros 3 meses, criei um protocolo completo de prevenção e resposta a assédio moral. Estabeleci um canal de denúncias verdadeiramente anônimo e seguro. E implementei treinamentos trimestrais obrigatórios sobre respeito no ambiente de trabalho. Mas o projeto do qual mais me orgulhei foi o Programa Vozes. Criei um espaço seguro onde funcionárias que tinham sofrido assédio em empregos anteriores podiam compartilhar suas histórias anonimamente. Essas histórias eram compiladas em um relatório anual que mostrávamos a todos os executivos, forçando-os a confrontar a realidade de como o assédio moral afeta pessoas reais. A primeira edição teve 23 histórias. A segunda, publicada este ano, teve 41. Cada história me lembrava por que eu tinha lutado. Cada história validava cada lágrima, cada momento de medo, cada noite em claro. Quanto à minha vida pessoal, os $800 mil da indenização mudaram completamente minha realidade financeira. Quitei dívidas, ajudei minha mãe a reformar a casa dela, investi parte do dinheiro e, pela primeira vez na vida, me senti financeiramente segura. Mas mais importante que o dinheiro foi o que a experiência toda me deu. Confiança. Confiança de que eu podia enfrentar injustiças e vencer. Confiança de que minha voz importava. Confiança de que eu era mais forte do que imaginava. 6 meses depois do acordo, Roberto me convidou para almoçar. Ele tinha saído da antiga empresa também e estava trabalhando em uma startup. Durante o almoço, ele me contou o que tinha acontecido por lá após minha saída. Foi um terremoto, Ana. Depois que tudo veio à tona, pelo menos 10 funcionários pediram demissão em solidariedade a você. A empresa teve que fazer uma reformulação completa do RH. E sabe o que é interessante? A cultura mudou. As pessoas falam mais abertamente sobre problemas agora. Sentem que podem denunciar coisas sem medo. Você literalmente mudou aquele lugar. Ele pausou, mexendo no café. E tem mais uma coisa que você deveria saber. O Dr. Marcelo, ele está em terapia. Começou logo depois de renunciar. Ele me ligou há 2 semanas e falou muito sobre como se sentia culpado, como percebia agora que tinha sido abusado emocionalmente por Renata por anos e que isso não era desculpa para não ter te defendido. Ele quer te pedir desculpas pessoalmente. Quando e se você se sentir pronta. Eu pensei sobre isso. Parte de mim ainda sentia raiva dele, mas outra parte entendia que ele também tinha sido vítima, à sua maneira. Talvez um dia, respondi, mas ainda não. Ainda está muito recente. Quanto a Renata, eu soube por amigos em comum que ela continuava internada, mas com melhoras significativas. O tratamento estava funcionando e, pela primeira vez em anos, ela estava estável e medicada adequadamente. Parte de mim sentiu uma pontada de compaixão. Doença mental é uma coisa terrível, e ela claramente sofria. Mas compaixão não significava esquecer ou minimizar o que ela tinha feito. Significava apenas reconhecer que pessoas são complexas e que alguém pode ser simultaneamente vítima de suas próprias condições e responsável por suas ações. 1 ano após o incidente, a jornalista que tinha publicado a primeira matéria me convidou para participar de um documentário sobre assédio moral no ambiente corporativo brasileiro. Aceitei, mas com uma condição. Queria que outras mulheres que tinham sido afetadas por Renata também participassem, se quisessem. 4 delas concordaram. O documentário foi exibido em uma plataforma de streaming e ganhou um prêmio de jornalismo investigativo. Mais importante,
gerou conversas. Conversas em empresas, em universidades, em rodas de amigos. Conversas sobre limites, sobre respeito, sobre a importância de acreditar em vítimas e de criar sistemas que as protejam. Recebi centenas de mensagens após o documentário. Mulheres compartilhando suas próprias histórias, agradecendo por ter tido coragem de falar, dizendo que minha história as inspirou a denunciar abusos que estavam sofrendo. Cada mensagem era um lembrete de que minha luta tinha sido maior do que eu. Tinha sido sobre quebrar silêncios, sobre mostrar que é possível lutar e vencer, sobre criar um mundo onde mulheres não precisam escolher entre suas carreiras e sua dignidade. Hoje, 2 anos depois daquela quinta-feira terrível, sento na minha sala na empresa de tecnologia e olho para a vista da cidade. Tenho uma carreira que amo, uma equipe que respeito e um propósito que me move todos os dias. Ainda carrego cicatrizes daquela experiência. Há dias em que ouço saltos no corredor e meu coração acelera. Há momentos em que uma crítica injusta me transporta de volta àquele dia. Mas as cicatrizes não me definem. Elas apenas provam que sobrevivi. Aprendi que justiça nem sempre vem rápido ou fácil, mas vale a pena lutar por ela. Aprendi que silêncio protege abusadores e perpetua ciclos de violência. Aprendi que uma mulher disposta a usar sua voz pode mover montanhas, mesmo quando está tremendo de medo. E aprendi que humilhação pode ser transformada em força, dor pode ser transformada em propósito, e injustiça pode ser transformada em mudança. Às vezes, ainda penso naquela quinta-feira, nos momentos em que estava no chão do elevador, chorando, achando que minha vida tinha acabado. E me pergunto o que diria para aquela mulher se pudesse voltar no tempo. Diria: eu sei que dói, eu sei que parece impossível, mas você é mais forte do que imagina. E isso não é o fim. É apenas o começo de algo maior, porque foi exatamente isso que aconteceu. A última vez que ouvi sobre Renata foi há 3 meses. Ela tinha recebido alta da clínica psiquiátrica, estava morando com os pais, fazendo terapia regularmente e trabalhando como voluntária em uma ONG que ajuda pessoas com transtornos mentais. Ela mandou uma carta para mim através dos advogados, pedindo desculpas. A carta era longa, detalhada, mostrando um nível de consciência sobre seus atos que ela claramente não tinha antes. Não respondi, mas guardei a carta. Talvez um dia eu responda, ou talvez não. E está tudo bem. Perdão é um processo pessoal, e só eu posso decidir quando ou se estou pronta. O que posso dizer é que não guardo ódio no meu coração, guardo determinação. Determinação de continuar lutando por ambientes de trabalho mais seguros, de continuar dando voz a quem foi silenciado, de continuar mostrando que é possível transformar trauma em triunfo. E todo dia, quando acordo e visto meu terno, e vou trabalhar, lembro daquela mulher tremendo no elevador e penso: olha até onde você chegou. Olha o que você construiu da sua dor. Recentemente, comecei a palestrar em universidades e eventos corporativos. Conto minha história, respondo perguntas, oriento jovens profissionais sobre como se proteger e o que fazer se sofrerem assédio. Depois de uma palestra no mês passado, uma estudante de 22 anos me procurou, com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse. Obrigada por mostrar que não precisamos aceitar ser tratadas mal. Obrigada por lutar. Você me deu coragem. E é por momentos assim que eu sei que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo e incerteza. Porque minha história não é só sobre mim. É sobre todas as mulheres que são desrespeitadas, humilhadas, diminuídas no ambiente de trabalho. É sobre mostrar que podemos lutar e vencer. É sobre criar um mundo melhor para a próxima geração. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se você está passando por algo similar agora, saiba que você não está sozinha. Documente tudo. Busque ajuda legal, fale com pessoas de confiança e não tenha medo de usar sua voz. Pode parecer impossível agora, mas há luz no fim do túnel, a justiça possível, a vida depois da humilhação. Eu sou a prova disso. E se você conhece alguém que está sofrendo assédio moral no trabalho, acredite nela, apoie, não minimize. Não questione por que ela não saiu antes, por que não reagiu diferente, por que não fez isso ou aquilo. Apenas esteja lá. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa para encontrar coragem de lutar é saber que alguém acredita nela. Minha jornada de secretária humilhada a diretora respeitada não foi fácil. Foi dolorosa, assustadora e teve momentos em que pensei em desistir, mas não desisti. E hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que não apenas sobreviveu, mas prosperou.
Uma mulher que transformou sua pior experiência profissional em sua maior vitória pessoal. Uma mulher que usa sua voz não apenas por si mesma, mas por todas as outras que ainda estão encontrando a delas. Se esta história tocou você de alguma forma, se você também já enfrentou injustiças ou conhece alguém que está passando por isso, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe esta história com outras pessoas que possam precisar ouvir que há esperança, que há justiça e que há força dentro de nós que nem sabíamos que existia. E nos comentários, conte sua história, sua experiência, ou simplesmente deixe uma palavra de apoio, porque quanto mais falamos sobre esses temas, quanto mais compartilhamos nossas experiências, mais forte nos tornamos juntas. Prometo continuar trazendo histórias reais de superação, de luta, de pessoas que transformaram suas dores em vitórias, porque no final das contas, é isso que nos conecta como seres humanos, nossa capacidade de enfrentar adversidades e sair mais fortes do outro lado. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir e lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais resiliente do que acredita e merece ser tratada com dignidade e respeito, sempre.